Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Sejam bem-vindos à nossa live, Chanupa com a Xamã. Hoje a gente vai falar sobre o despertar da nossa essência, dentro da análise do xamanismo. Então vão se assentando, vão se chegando a essa fogueira do rezo da palavra. Prazer imenso estar aqui com vocês nesse domingo, iniciando a nossa semana em poder, em plenitude. Trocando, sobre essa medicina sagrada da palavra. Extrema gratidão pela Maia, por cada um que está chegando aí. Hoje a gente traz aqui um tema bastante importante para a gente estar falando dentro dessa nova era, né? Que é literalmente, a gente fala tanto de despertar, né? Fala tanto do despertar, mas a gente não mergulha nessa questão do despertar, né? E por que muitas vezes a gente caminha e a gente está sempre indo no mesmo ponto, né? Sempre voltando ao mesmo ponto. Por que muitas vezes, né? Eu faço meditação, eu vou no rito com a ayahuasca, eu participo de um monte de coisa e a gente não acaba não avançando. Vai ser um prazer imenso, Gisele, receber você aqui no Ritual Sagrado Nós, querida. Também te honro muito e é nóis. Então, meus queridos, hoje eu quero trazer essa reflexão mesmo, sabe? Sobre essa questão da gente adentrar mesmo. E por que a gente muitas vezes não adentra. Então, primeiro vamos nos acalmar. Vamos, aterrar aqui a alma, criar presença. Uma boa noite a todos e a todas, né? Sente teu corpo aqui, respira comigo. Feche os seus olhos se você sentir e dá uma respirada, né? Se visualiza mesmo aqui na fogueira sagrada. A gente levantando esse rezo, levantando aqui a nossa chanupa sagrada para trazer mesmo essa reflexão de hoje, né? Para que a gente acalme a mente, né? Para que a medicina da palavra possa adentrar o Munai, né? E para que o chamado da alma possa ser entendido pela mente, por meio do Munai, para se tornar consciência. Então respira um pouco comigo, acalma o teu ser, aterra o teu ser. E eu vou começar falando, meus queridos, sobre algo que poucas pessoas tem se falado muito com relação à sombra, tem que se falado muito sobre essa questão. Então, antes de falar de luz, de despertar, a gente precisa entrar em um tema antes, né? Antes de qualquer luz, né, existe a escuridão.
E não, meus sagrados, ninguém se torna iluminado por ficar somente meditando, ou querendo ver ou sentir a luz, ou por repetir frases positivas, sabe? Não, isso é irreal. A verdadeira iluminação, ela começa quando você tem coragem de olhar para a sua escuridão. E sim, é a tua escuridão. Aquela que você esconde de você mesmo. Então, foi nos ensinado de forma extremamente equivocada que sombra é o mal, né? Que sombra é o demônio. Então, sombra não é o demônio, meus queridos. Sombra, o que é sombra, né? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim. Sombra é aquilo que você não reconhece em si, mas que está agindo dentro do teu ser. Está agindo no teu corpo, nos teus relacionamentos, nas tuas decisões, no teu silêncio. E sabe o que é mais forte? Sombra não é só trauma ancestral ou dores ancestrais ou coisas herdadas dos nossos ancestrais. É muitas vezes uma dor silenciosa do passado, sim, mas sombra também é aquilo que você alimenta todos os dias. Muitas vezes sem perceber ou fingindo não ver. Né? É o julgamento que sai da boca, mas que na verdade nasce da sua insegurança. É a fofoca disfarçada de preocupação. É a exigência da perfeição do outro porque você não quer olhar a própria imperfeição. É a raiva que você engole ou explode no mais próximo. É a manipulação emocional, é o vitimismo que prende, é o orgulho que impede o perdão e é o medo de ser vista, que vira controle. Então isso tudo é tua sombra viva e atuante o tempo inteiro. Nos teus relacionamentos, nas tuas escolhas, no teu silêncio, e até dentro do teu universo espiritual. Sim, meus sagrados, até dentro do universo espiritual. Porque está disfarçado dentro de nós e muitas vezes não queremos ver que de fato é. Então a sombra ela não se veste, né? Ou muitas vezes ela se veste de branco, né? Fala de luz, faz o seu rezo, consagra a medicina e ainda assim continua ferindo. E se você não olha isso, ela toma conta. Ela se esconde através das suas boas intenções. E ela vira auto-engano. E a libertação, ela só começa, meus queridos, quando você consegue dizer sim, eu também sou isso. E não se envergonhar disso. Mas também não se esconder mais. Não deixar na gaveta e fingir que não existe. É reconhecer que a tua sombra, né, é necessário ela na tua existência, porque tudo é dual nessa existência. Então eu preciso tirar a venda. Não existe a luz sem a escuridão. Então elas são complementares porque elas são parte de mim que me ajudam a me ver para eu trazer o meu potencial para fora. E quando eu trago isso, quando eu observo isso, quando eu olho isso e reconheço isso, né, eu tiro a venda e eu paro de culpar o outro. Eu paro de julgar o outro, né? E paro principalmente de projetar o meu mal para fora. E começar a curar dentro do meu ser.
Porque o que você mais vê no outro, quase sempre, é o que você está querendo ver ou precisando ver em você mesmo. Então a libertação ou a iluminação, como colocam, né? Ela começa com a verdade, com a coragem de olhar para tudo isso e dizer: eu não sou só luz, né? Eu não sou só isso, eu sou parte de mim, tem um lado que é escuro, né? E aí quando eu paro de olhar isso, quando eu paro de guerrear contra esse mal interior, quando eu observo com verdade, mas principalmente com amorosidade e reconhecer sem culpa, mas tirando os véus, principalmente os véus da ilusão e do sistema de crença, né? Que foi colocado de que o escuro é pecado, de que o escuro é errado. E quantas crenças colocaram em nós sobre isso? Mas não, a sombra ela é legítima da tua alma. Não é negar ela, né? É perpetuar a prisão interna. Aceitá-la é o início da libertação. E há mais. Muitas dessas sombras que a maioria de nós carregamos, meus queridos, são memórias, que aí não são aquilo que eu vou repetindo, mas são essas memórias que eu também repito. São dores herdadas, são repetições ancestrais que vivem dentro do corpo sem que a gente perceba. E é por isso que estamos aqui hoje, falando sobre isso. Para que a gente entre neste lugar de reconhecer, acolher, perdoar, se perdoar, perdoar os ancestros e liberar. Para lembrar quem você é. Além das feridas, além das máscaras, além dos silêncios. Para reencontrar, aí sim, a tua essência. E para reencontrar essa essência, é preciso atravessar essa sombra, meus queridos. E aí eu quero te dizer assim, eu estou aqui contigo, nós estamos juntos com isso. Né? Com amor, né? com presença. Porque observar as nossas sombras nunca foi nos ensinado sobre isso. Muito pelo contrário, foi nos ensinado a negar. E quando a gente nega, quando a gente deixa de olhar, quando a gente finge que é sempre o bonzinho ou a boazinha, quando a gente finge ser o superstar, nós não estamos acionando o nosso potencial interno. Porque eu estou maquiando as coisas dentro de mim. E estou maquiando, inclusive, forjando uma pessoa que não sou eu. Então, dessa forma, eu guardo essa dor adormecida. Então, esse despertar, né, é a identificação profunda com o tema que eu tenho trabalhado, que vocês têm acompanhado aí bastante, que a gente está colocando, com a trilogia da Sombra à Luz. E talvez agora a gente possa nomear essas sombras com verdade. Porque algo em teu ser já começa a se mexer. Quando eu começo a olhar. Talvez sejam com essas palavras que eu acabei de trazer, nomeando algumas sombras que muitas vezes a gente finge que nem são nossas. Então, quando eu começo a nomear, as coisas começam a se mexer. E eu percebo que não é bonito. E aí que está a grande beleza de observar a sombra.
A gente sabe que é doloroso porque é triste ver essa parte da gente que a gente carrega negando. Mas é bonito de ver que eu sou um ser humano real com polaridades que se complementam. Porque quando eu observo essa luz, que essa sombra, que eu nomeio ela, vejo que ela é real, nesse momento a cura acontece. E eu estou orgulhosa de vocês por vocês estarem aqui um domingo à noite para me ouvir falar sobre isso. Estou orgulhosa de você permitir se ver e o que está sendo chamado dentro de você, que não começou agora, com toda certeza. Né? Porque essa inquietação, eu tenho certeza, ela vem de muito tempo, talvez desde criança, talvez as gerações. Porque é uma dor que não tem remédio, né? Mas ela está pesando. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você pudesse, se essa dor, dessas sombras que eu nomeei, pudesse falar agora, o que ela te diria? Comenta para mim o que ela diria para você. Se essa dor carregada dessas sombras todas que eu citei para vocês, que são dores que atrasam, são dores que impedem o seu potencial, são sombras, né, que impedem de você avançar. E eu quero também falar de um outro lado das nossas sombras, que são as feridas invisíveis. Enquanto vocês comentam aí pra mim, que eu quero ver que dores são essas que vocês estão trazendo, que você sentiu quando eu comentei. Enquanto eu vou falar sobre essas feridas invisíveis que muitas vezes a gente nem sabe que existe. Aquelas que se escondem atrás, muitas vezes, de certos movimentos que nós fazemos. Mas por dentro, internamente, isso acaba sangrando muito forte. E são feridas invisíveis que a gente não posta, que ninguém aplaude, mas que sabota em silêncio. E aí eu quero falar primeiro... Arro, meu querido, seja bem-vindo. Estamos falando aqui, iniciando sobre as sombras, né? E o que impede, né, o despertar da essência. Então, vou falar primeiro com as mulheres sobre essas feridas invisíveis e na sequência eu vou falar sobre as feridas invisíveis dessas sombras que os homens carregam. Então, a mulher, a ferida da mulher que foi impedida de parir. E eu não estou falando só de filhos, estou falando de criações, de ideias que morreram dentro de ti. Porque você não teve coragem de parir. Porque o mundo ensinou que era feio querer mais, que era egóico ter poder, que mulher boa é que aguenta tudo calada, ou que trabalha em excessivo. E hoje você vive como se tivesse que pedir desculpas por sonhar ou por querer ter tempo para si, por desejar ser livre. Mas escuta, você tem o direito de parir a tua luz. E você não está aqui hoje errada por querer renascer. Então, essa ferida, né, desse parir projeto, sonho, prosperidade, poder pessoal, é uma ferida ancestral carregada por todas as mulheres. E que acaba silenciando, são sombras invisíveis e às vezes imperceptível, que vai impedindo com que a gente avance se a gente não observar. E aí acha que parir é parir somente filho, mas deixa de parir sonhos, projetos, potência,
poder, estar no topo, abundância, porque acha que tudo tem que ser muito pequeno ou o suficiente, porque foi ensinado que esse é o lugar do feminino lá pelas nossas ancestrais. E aí a ferida dos homens, as feridas invisíveis dos homens, aquelas sombras que ficam caminhando de forma invisível dentro de cada um, a ferida do homem que herdou uma raiva sem nome. Quantos de vocês homens aprenderam a engolir o grito? A sorrir com o punho fechado? A proteger todos, menos a si mesmo? A raiva que seu avô não pôde soltar, a dor que teu pai nunca falou, ela mora hoje no teu corpo. E você chama de ansiedade, ou de cansaço, ou de eu sou assim mesmo. Mas por trás disso, né, tem um menino trancado, um homem cansado de ser só forte. E se ninguém te disse ainda, eu quero te dizer que você pode chorar. Você pode sentir. Você pode largar a armadura sem ser fraco. Porque o guerreiro não é aquele que aguenta tudo. É aquele que tem mais coragem de abrir o peito. Isso é ou não é real? Para você, homem que está me ouvindo. Qual que é a dor mais difícil de carregar no silêncio para você? Diz para mim. Se você quiser partilhar, eu estou aqui. Se quiser me mandar inbox também, tá tudo bem. Mas eu estou aqui para dizer para você que a ferida comum, que é esse luto das vidas não vividas, todos nós estamos carregando histórias não vividas. Todos nós. Todos nós estamos vivendo vidas de nossos ancestrais. Então, essas feridas ancestrais vão trazendo que são não permitidas por nós, mas ao mesmo tempo inconscientemente a gente está vivendo elas. Todos nós estamos carregando essas histórias, as vontades não permitidas, as mortes simbólicas dos nossos ancestrais. Tem mulher que se sente culpa por ser feliz, porque carrega a tristeza da mãe. E tem homem que se sabota porque carrega o fracasso do pai. E esse luto não tem velório, meus sagrados. Mas ele ocupa espaço. E talvez por isso você se sinta quase vivo, quase pronto, quase feliz. Mas nós não vivemos para viver no quase, né? Exatamente, Gisela. A partir do momento que a gente aceita a nossa sombra, aceita com verdade, né? A gente literalmente começa esse processo da cura. Porque a gente não está fingindo mais. A gente não está se escondendo mais, né?
Então, literalmente é sobre isso. E Weber, eu fico feliz que você não tá nessa pressão, que a tua sombra tá tranquila. Eu fico feliz com isso. E a tua dor, Eugênio, a dor da solidão, essa é a dor. Essas feridas todas que carregamos, e repito, né? Quando a gente nem sabe de onde que vem, é porque tá vindo desses nossos ancestrais. E repito, enquanto ficarmos dentro do sistema de crença, né, de que essas sombras não são para ser olhadas, não são para ser observadas, né, de que são os demônios que estão colocados aí pelo sistema de crença, nós vamos continuar não rompendo com aquilo que está dentro da gente e não vamos sanar as nossas feridas e não vamos ter as nossas dores sanadas e não vamos atingir o nosso potencial. Portanto, é essencial que a gente tenha essa morte simbólica e o vazio sagrado. Então, mostrar que o vazio, esse vazio, é preciso entender, né? O ser humano, ele vive o tempo inteiro na busca de mais, né? Ele tá sempre querendo preencher mais. Ele tá sempre querendo ocupar um espaço com movimento, com ação, e não literalmente com o vazio para que eu possa me observar. E o vazio, ele é um portal, ele não é um problema. Então eu quero falar com vocês que talvez vocês nunca tenham ouvido falar que a importância dessa morte simbólica dentro do caminho xamânico. Então, dentro dessa tradição ancestral, a morte simbólica, ela é um rito. Um rito tão importante quanto o nascimento físico. A diferença é que ela não é feita com parteira, mas com guias, né? Ela não envolve o corpo, mas envolve a alma. E sabe por quê, meus queridos? Porque muitos de nós estamos carregando histórias que não são nossas. E essas sombras pesam dentro de nós. E eu quero aqui fazer uma pausa para desmistificar mesmo essa questão da sombra. Porque nós estamos vivendo destinos que nós não herdamos, que nós não acolhemos, que nós não escolhemos. Então, o xamanismo vivencia isso há milênios. Toda dor, o trauma que se repete, ele tem raiz ancestral. Aquilo que você não consegue nomear, mas que te trava, geralmente não começou com você. Né? É a dor que a tua avó teve que calar. É a raiva do teu avô que não pôde ser sentida. E é o medo da tua linhagem inteira que carregou como defesa. E isso mora dentro do nosso ser. Não como lembrança, mas como padrão. Então, o olhar xamânico, ele é direto sobre isso. Então, ele não trata o sintoma, ele vai até a raiz. E quase sempre naquilo que não foi vivido, mas sim naquilo que você reprimiu. Sabe? Então, o que está escondido, o que está travado. E aí isso nós chamamos, né, das vidas não vividas de ancestralidade. E por que isso importa? Porque quando você não para morrer simbolicamente para tudo isso, você vive uma vida que não é sua.
e você se torna um corpo, né, usado por memórias que nem sempre são tuas. A morte simbólica dentro do xamanismo é o momento em que você rompe os ciclos e você começa a olhar para dentro. E aí você diz: isso não nasceu comigo, isso foi o meu passado, isso com os meus ancestrais, agora eu devolvo. Devolvo o medo, o silêncio, o padrão, a dor que você carregou como se fosse sua. Não é sobre culpar os ancestrais, entende, meus queridos? É sobre honrar tanto a linhagem a ponto de não continuar repetindo o que ela não conseguiu curar. E aí, quando acontece essa morte simbólica, você rompe com o que precisa morrer, né? E chega o momento mais difícil quando acontece isso, que é o vazio. E o vazio, ele não é um erro, né? Ele é o útero da alma. É o intervalo entre o processo da liberação e acessar o sagrado que vem, o seu renascimento. Então nós xamãs respeitamos esse vazio e apreciamos esse vazio. Porque nós sabemos que não se planta semente em terra cheia. É preciso esvaziar. E eu sei que o vazio às vezes assusta, porque o ego negativo, ele não sabe viver sem o controle. Mas é ali que a alma respira. E aí eu pergunto: você tem medo de soltar o que já não cabe mais? Muitas vezes a gente tem esse medo. Por isso que quando a gente chega nesse ponto onde não faz mais sentido, onde parece que você não se encaixa mais da sua própria vida, se você for buscar um xamã, ele não vai te distrair. Ele vai te dizer que está tudo bem. E ele vai te convidar a ficar no escuro, a escutar, a respirar e a esperar. Porque é nesse vazio que a nova alma começa a germinar. Não a alma que herdou tudo, mas a alma que escolhe conscientemente o que continua. E o que determina você. E o que termina em você. E esse é o caminho. Por isso que dentro da trilogia a gente começa com a sombra. Porque a sombra mostra o que está encoberto. Mostra o que está repetindo sem perceber. Mostra o que já deve ter morrido há muito tempo. Mas você ainda sustenta por lealdade, por medo ou por não saber o caminho. Nós xamãs não temos medo da morte. Porque a morte é o caminho da liberação. Seja a morte espiritual, morte física, morte dos nossos medos, das nossas sombras. Porque nós atravessamos todas as nossas sombras e continuaremos a atravessar ao longo dessa jornada. Sem medo. Sem medo. Porque nós escolhemos sempre nos libertar e escolhemos sempre o vazio para renascer. E aí dentro disso, o mundo nos ensinou dentro desse sistema de crença para nos manter cativo, né? E sem poder pessoal, de que observar isso, os demônios internos, tudo isso que eu falei para vocês até agora, essas sombras que atravessam a gente, que a gente não olha, que isso está ausente da nossa frequência de poder. A morte simbólica
E o vazio sagrado, ela respira. E o mundo não vai te dizer isso. Mas eu quero te dizer que é de dentro que começa a travessia. Então respira aqui comigo. Sente o teu corpo se entregar, como que você deita mesmo na tua luz. E se entrega a isso. Então nós falamos de tudo isso, falamos da morte, falamos da sombra, o que é sombra, o que é que os nossos ancestrais traz, o que nós herdamos, da onde herdamos. E aí eu quero convidar vocês para uma jornada comigo. Para olhar para essas questões todas que nós trazemos, eu quero convidar vocês a entrar agora na jornada da morte simbólica e do vazio. Então eu quero convidar primeiro vocês a fecharem os olhos. E antes disso eu quero saber quem é que vem comigo para essa jornada. Quem aqui quer fazer uma jornada comigo agora? Para eu ter autorização para adentrar o campo de vocês. Me responde aí. Ótimo, então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos invocar aqui os nossos mestres, os nossos guias espirituais, os mentores de luz que vocês acreditam e confiam, para que faça uma proteção espiritual, para que esteja no nosso campo trazendo toda a proteção. Feche os seus olhos e respira profundamente. Faça mais uma respiração. Distensiona os teus ombros, teu pescoço. Sente o seu corpo se entregar como quem deita na terra morna, como quem aceita morrer um pouco para renascer. Sinta ou visualize todos os teus ancestrais de luz ao teu redor, todos os seus guias, os seus protetores, os espíritos animais, Mãe Terra, toda a nossa egrégora das terras de Anaí. Sente a energia e a frequência de cada um deles. E agora, nessa energia de alta proteção espiritual que nós estamos aqui agora, vamos projetar o nosso corpo astral à frente de uma linda floresta. Imagine uma trilha diante do teu ser, um caminho de árvores silenciosas. Quase entardecer.
Você vai caminhando por essa trilha. Com os pés descalços na Mãe Terra. A Mãe Terra reconhece os teus passos e você consegue sentir a vibração dela. Ela sabe quem você é, antes mesmo de você se lembrar. E você caminha, e a cada passo que você caminha, a floresta vai se encontrando dentro de você. E a cada passo que você dá, você sente que uma pele se solta, uma parte de você vai ficando para trás. Uma máscara sem nome, as raivas, o silêncio, a voz calada. O não parir. Vai deixando tudo para trás, enquanto caminha. Você se encontra na floresta e a floresta se encontra com você, dentro de você. E bem à sua frente você vê uma clareira. Nessa clareira tem uma fogueira, bem no centro. Em volta dessa fogueira, você vê todos os seus ancestrais. Eles não falam, mas eles te olham nos olhos. Você se aproxima. E quando você vai se aproximando, uma brisa sutil toca a sua pele. É o toque dos teus ancestrais de luz. Você senta nessa fogueira. E os teus ancestrais de luz se aproximam com doçura do teu ser. E eles sussurram para você. Nós sabemos que muitas dessas dores que você carrega não começaram com você. Foram herdadas, inscritas no teu corpo, costuradas na tua história. E nós sabemos que você tentou. Tentou ser forte, tentou fazer sozinha, sozinho. Mas agora nós te vemos. E dizemos que você não está sozinho. Nós estamos aqui para te guiar a lugares sagrados,
para que você possa liberar tudo que já não cabe mais. Porque é tempo de libertar para você voltar para casa do seu coração, do seu Munai. Então sinta nesse momento um calor no seu Munai, no seu coração. São seus ancestrais tocando você e abençoando você. E te dizendo que muitas vezes você pode se sentir sozinho, sozinha. Mas agora chegou o momento de você observar que você não está mais só. Mas que você será guiado e guiada para este lugar de voltar para casa, a casa do seu coração. E que você pode descansar nisso ao dar o seu primeiro passo rumo a você mesmo. Então todos os seus ancestrais abençoam o teu ser. Abençoa a tua existência. E repetem que você não está sozinho, que você não está sozinha. Então respira profundamente. Receba as bênçãos dos seus ancestrais que dizem para vocês ficarem com a luz, com o amor, mas que vocês avancem rumo a vocês mesmos, aos vossos Munai, aos vossos corações, para que você se lembre de quem você é e o que você veio fazer aqui nessa existência. Respira. Vai projetando agora o teu corpo astral de volta ao seu corpo físico. Acopla o seu corpo astral no seu corpo físico. Sente o chão. Sente a alma. Sente-se presente. E seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao seu corpo ancestral, com sua sombra e com a sua luz, mas com a responsabilidade de se olhar, de se ver nas suas sombras. Conta aí pra mim como é que foi pra você. E aí, diante disso, eu quero dizer pra vocês, aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Yala, estou há 38 anos desse caminho guiando almas nessa travessia, com amor, com verdade, com conhecimento. Então, se você sentiu que realmente precisa, que é um chamado para o teu ser, né, atravessar mesmo, fazer essa travessia, né, da sombra à sua luz,
que você quer ser guiado para isso, vem comigo, né, para esse momento que eu estou fazendo com 3 rituais, né, da trilogia da Sombra à Luz, que são ritos de renascimento com técnicas ancestrais. Então eu estou aqui para guiar você se você sente que é para você. Então diz aí para mim com a palavra travessia, e minha equipe sagrada vai mostrar para vocês o próximo passo. No campo amado do xamanismo ancestral, estarei guiando vocês. Então vai ser um prazer imenso poder guiar vocês nesses 3 rituais. Por 3 meses a gente vai estar fazendo um trabalho maravilhoso de liberação dessas feridas ancestrais, com florais etéricos, de Maria Madalena, com os anjos, com o xamanismo ancestral. Então vai ser com muito poder, com fogueira acesa, com poder, com manifestação mesmo. Então aqueles que estão aí sentindo, só diz travessia e vem comigo, que vai ser um prazer imenso poder guiar vocês. Arro. Qualquer coisa, ou acesse o link na bio e vem conosco, que vai ser um prazer imenso. Viu? Gratidão pela presença de vocês, gratidão imensa por a gente estar junto, pela oportunidade de poder servir sempre, de ser canal, né, do xamanismo ancestral. Muitas bênçãos sobre vocês, né? Fiquem na energia da luz dos vossos ancestrais. E vai ser um prazer imenso estar com vocês na trilogia. Bênçãos sobre vocês e até daqui a pouquinho. Pela Maia, pela existência de vocês. Beijo no coração, meus queridos e queridas. Até mais.